Eu intitulei a minha fala contra a universidade operacional e contra a servidão voluntária. Por que eu dei esse título? Eu dei esse título por dois motivos. Em primeiro lugar, porque este congresso e o que tem sido feito nas universidades federais nestes últimos 14 anos, e o que tem sido feito na UFBA nos últimos anos, tem a marca da luta contra a universidade operacional e a luta contra as formas de servidão voluntária. Mas nós vivemos um momento terrível na nossa história social e política. E por isso, esse texto é também um alerta para os riscos que podem ameaçar a universidade pública de qualidade, democrática, inclusiva. E eu digo isso porque eu venho de um estado no qual as 3 universidades maiores são as universidades estaduais e elas adotaram, no correr dos anos, sob a batuta do governo estadual, elas adotaram toda a ideologia e todo o modo de funcionamento da universidade operacional. E por isso, a minha fala aqui é um grito de alerta, porque vocês estão longe disso, mas nós podemos perguntar até quando. Mas eu queria começar de uma outra maneira. Quando eu fiz 10 anos, faz tempo, a minha mãe me deu este livro de presente. Vocês vão ver, assim que eu ler umas estrofes desse livro, que a minha mãe era baiana, e foi por isso que ela me deu esse livro. E quando ela me deu esse livro, ela me disse que era um livro para quem é feito de peroba e não se dobra aos ventos e às tempestades. E ela lia muitos dos versos deste livro para mim, e eu decorei muitos, e cheguei a recitá-los na escola. Desse livro, eu quero hoje ler 2 estrofes e explicar por que eu vou lê-las. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e covardia, e deixa transformar-se nessa festa em um manto impuro de bacante fria. Meu Deus, mas que bandeira é esta, que impudente na gávea tripudia? Silêncio, musa, chora tanto, que o pavilhão se lave no teu pranto. Auriverde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra, e as promessas divinas da esperança. Tu, que da liberdade após a guerra foste hasteado dos heróis na lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Por que iniciar a minha fala com os versos do patrono desse teatro? Porque quando João Carlos me convidou,
A minha primeira reação foi: mas João Carlos, você me convidou para o dia 14 de julho. Ou seja, o dia da queda da Bastilha. O início da grande luta moderna pela liberdade contra o arbítrio, a intolerância, a tortura, a violência e a servidão. Nessa prisão hedionda, inocentes, sem julgamento e sem provas, eram torturados e encarcerados até a morte, esquecidos de todos. Por isso, com a tomada da Bastilha, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 trouxe 2 artigos de extrema importância e que eu quero ler aqui, para estar na nossa consciência o tempo todo. Artigo 7. Ninguém pode ser acusado, preso, nem detido, senão nos casos determinados pela lei e segundo as formas por ela prescritas. Os que solicitam, expedem, executam ou fazem executar ordens arbitrárias devem ser punidos. Artigo 9. Todo homem é considerado inocente até que seja provado culpado. Caso se julgue indispensável prendê-lo, todo rigor que não seja necessário para a vigilância de sua pessoa deve ser severamente reprimido pela lei. É, portanto, no dia da queda da Bastilha, no dia desses artigos, no dia de Castro Alves, que eu quero começar a minha fala contra a servidão voluntária. Eu dividi a minha fala em 3 partes. A primeira é um exame das mudanças da universidade, quando ela passa do espaço público à privatização. E muito do que eu vou dizer aqui se aplica a quase todas as universidades públicas no mundo, e eu tomei como referência básica para o meu alerta as 3 universidades públicas estaduais do meu estado de São Paulo. Desde o seu surgimento, no século XIII europeu, a universidade sempre foi uma instituição social, isto é, uma ação social, uma prática social, fundada no reconhecimento público da sua legitimidade e das suas atribuições, fundada num princípio de diferenciação que lhe confere autonomia perante outras instituições sociais e estruturada por ordenamentos, regras, normas e valores de reconhecimento e legitimidade internos a ela. A legitimidade da universidade moderna fundou-se na conquista da ideia de autonomia do saber em face da religião e do Estado. Portanto, na ideia de um conhecimento que é guiado pela sua própria lógica, por necessidades imanentes a ele, tanto do ponto de vista da sua invenção ou descoberta, como da sua transmissão. Por isso mesmo, a Universidade Europeia tornou-se inseparável das ideias de formação, reflexão, criação e crítica, que são os motes do vosso Congresso. Com as lutas sociais e políticas dos últimos séculos, com a conquista da educação e da cultura como direitos, a universidade tornou-se também uma instituição social inseparável da ideia de democracia e de democratização do saber,
seja para realizar esta ideia, seja para opor-se a ela. A instituição universitária, entretanto, não pôde furtar-se à referência à democracia como ideia reguladora, nem pôde furtar-se de responder, afirmativa ou negativamente, ao ideal socialista que provém da concreticidade democrática. Hoje, porém, a universidade passou a ser encarada como uma organização social. Que significa passar da condição de instituição social para a de organização social. Antes de mais nada, significa pensar uma instituição a partir da ideia e da prática da administração. Como mostrou a teoria crítica da Escola de Frankfurt, a ideia de administração é inseparável do modo de produção capitalista como produção do equivalente para o mercado. O capitalismo estabeleceu uma mercadoria como equivalente universal que serve para avaliar o valor de todas as outras mercadorias, o dinheiro, generalizador da troca de equivalentes. A universalização dos equivalentes faz com que tudo seja equivalente a tudo, ou que cada equivalente possa ser considerado homogêneo a qualquer outro. Essa homogeneização permite o aparecimento da ideia e da prática da administração como um conjunto de regras e princípios formais idênticos para todas as organizações sociais. Assim, não há diferença entre administrar uma montadora de veículos, um shopping center ou uma universidade. É a administração que transforma uma instituição social numa organização. De fato, a organização difere da instituição por definir-se por uma outra prática social, qual seja a da sua instrumentalidade. Ela está referida ao conjunto de meios particulares para obtenção de um objetivo particular. Ela não está referida a ações articuladas às ideias de reconhecimento externo e interno, de legitimidade interna e externa, mas ela está referida a operações definidas como estratégias baseadas pelas ideias de eficácia e de sucesso no emprego de determinados meios para alcançar um objetivo particular que a define. Ela é regida pelas ideias de gestão, planejamento, previsão, controle e êxito. Não lhe compete discutir ou questionar a sua própria existência, a sua função, o seu lugar, o seu sentido no interior da sociedade. Pois essas questões, que para a instituição social universitária são cruciais, são questões que para a organização aparecem como um dado de fato. Ou seja, ela julga que ela sabe por quê, para quê e onde ela existe. A instituição social aspira pela universalidade. A organização sabe que a sua eficácia e o seu sucesso dependem da sua particularidade. Isso significa que a instituição tem a sociedade como seu princípio e a sua referência normativa e valorativa, enquanto a organização tem apenas a si mesma como referência, num processo de competição com outras que fixaram os mesmos objetivos particulares. Em uma palavra, a instituição se percebe inserida na divisão social, na divisão política e busca definir uma universalidade que lhe permita responder às contradições impostas pelas divisões econômicas, sociais e políticas. Ao contrário, a organização pretende gerir o seu espaço e o seu tempo particulares, aceitando como um dado bruto a sua inserção num dos polos da divisão social e da divisão política. O seu alvo não é responder às contradições, e sim vencer a competição com os seus supostos iguais. Numa palavra,
A instituição está orientada para o espaço público. A organização é determinada pela privatização dos conhecimentos. Como foi possível passar da ideia da universidade como instituição social à sua definição como uma organização prestadora de serviços? A forma atual do capitalismo se caracteriza pela fragmentação de todas as esferas da vida social, partindo da fragmentação da produção, da dispersão espacial e temporal do trabalho, da destruição dos referenciais que balizavam a identidade de classe e as formas da luta de classes. A sociedade aparece como uma rede móvel, instável, efêmera, de organizações particulares definidas por estratégias particulares, programas particulares, competindo entre si. A sociedade e a natureza são absorvidas uma na outra e uma pela outra, porque ambas deixaram de ser um princípio interno de estruturação e de diferenciação das ações naturais e das ações humanas, para se tornarem abstratamente um meio ambiente instável, fluido, permeado por um espaço e um tempo virtuais que nos afastam de qualquer densidade material. A sociedade aparece como um meio ambiente perigoso, ameaçador, ameaçado, que deve ser gerido, programado, planejado e controlado por estratégias de intervenção tecnológica e jogos de poder. Por isso mesmo, a permanência de uma organização depende muito pouco da sua estrutura interna e muito mais da sua capacidade para adaptar-se muito rapidamente a mudanças velozes da superfície social. Donde o interesse pela ideia de flexibilidade, que indica a capacidade adaptativa a mudanças contínuas e inesperadas. A organização, nós poderíamos dizer, que ela não pertence propriamente à ordem histórica humana, mas que ela pertence à ordem biológica da plasticidade do comportamento adaptativo. No Brasil, a passagem da universidade da condição de instituição à de organização inseriu-se nessa mudança geral da sociedade sob os efeitos do neoliberalismo. Portanto, do encolhimento do espaço público dos direitos e o alargamento do espaço privado dos interesses de mercado. Essa mudança, iniciada sob a ditadura, foi consolidada no final dos anos 1990 com os governos de Fernando Henrique Cardoso. Embora os governos de Lula e Dilma Rousseff tenham tentado recuperar o sentido da universidade pública como instituição social, e todos os programas que se realizaram, todas as expansões foram nessa direção, e a questão da inclusão, não é? Entretanto, o processo da sua transformação numa organização já havia sido encaminhado, e em alguns casos, como foi o caso de São Paulo, consolidado pelos próprios dirigentes universitários, que o impuseram como se fosse um movimento natural e necessário da história e da sociedade. Podemos dizer que a mudança da universidade pública brasileira ocorreu em 3 fases sucessivas. As 2 primeiras alcançam vocês, e a luta contra isso. A terceira me alcança, e é contra ela que eu vou alertar vocês. Na primeira fase, durante a ditadura, portanto entre 64 e 80, tornou-se a universidade funcional, voltada para a formação rápida de profissionais requisitados como mão de obra altamente qualificada por um mercado de trabalho em expansão. Adaptando-se às exigências do mercado, a universidade fez a reforma universitária, alterou seus currículos, seus programas e as suas atividades
para garantir a inserção profissional dos estudantes no mercado de trabalho, separando cada vez mais, para isso, a docência e a pesquisa. Na segunda fase, durante a Nova República, 1985-1994, ela se tornou a universidade de resultados, isto é, sem preocupação com a qualidade da docência, voltada apenas para a pesquisa, mas tomando a pesquisa em conformidade com as ideias de eficiência, produtividade e competitividade, ou seja, adotando o modelo do mercado para determinar a qualidade e a quantidade da pesquisa. E, finalmente, a terceira fase, 94-2002, consolidou-se como universidade operacional, entendida como uma organização social e, portanto, voltada para si mesma enquanto estrutura de gestão e arbitragem de contratos. Eu passo, então, à segunda parte, o que é a universidade operacional. Regida por contratos de gestão, avaliada por índices de produtividade, calculada para ser flexível, ou seja, precarizada, né? A palavra flexível é a palavra chique, elegante, sofisticada, para se referir à precarização, né? É isso que é flexibilizar, né? Portanto, pela particularidade e instabilidade dos seus meios e dos seus objetivos. Definida e estruturada por normas e padrões administrativos inteiramente alheios ao conhecimento e à formação intelectual, ela está pulverizada em micro-organizações que ininterruptamente ocupam os seus docentes, curvam seus estudantes a exigências exteriores ao trabalho do conhecimento. A heteronomia da universidade é visível a olho nu. O aumento insano de horas-aula, a diminuição do tempo para mestrados e doutorados, a variação pela quantidade de publicações e colóquios, a multiplicação de comissões e relatórios, etc. Voltada para o seu próprio umbigo, mas sem saber onde o umbigo está, a universidade operacional opera e, por isso mesmo, não age. Não surpreende, então, que nesse operar coopere para a sua contínua desmoralização pública e a sua contínua degradação interna. Que se entende por docência e pesquisa na universidade operacional, produtiva, competitiva e flexível. A docência é entendida como transmissão rápida de conhecimentos consignados em manuais de fácil leitura para os estudantes, de preferência ricos com ilustrações, com duplicatas em CDs ou diretamente virtuais, graças às tecnologias eletrônicas. O recrutamento dos professores é feito sem levar em consideração se dominam ou não o campo de conhecimento de sua disciplina e as relações entre ela e outras afins. O professor é contratado ou porque ele é um pesquisador promissor que vai dar lucro e vantagem para a universidade e se dedica a algo muito especializado. Ou então, porque ele não tem nenhuma vocação para a pesquisa, ele aceita ser escorchado e arrochado por contratos de trabalho temporários e precários, ditos flexíveis. A docência é pensada, em primeiro lugar, como habilitação rápida para graduados que precisam entrar rapidamente no mercado de trabalho, do qual serão expulsos em poucos anos, pois tornam-se em pouco tempo jovens obsoletos e descartáveis. E, em segundo lugar, a docência é vista como correia de transmissão entre pesquisadores e o treinamento para novos pesquisadores. A docência se reduz, portanto, a transmissão e adestramento. Desapareceu a sua marca essencial, a formação. Ora, a desvalorização da docência teria significado a valorização excessiva da pesquisa? O que é a pesquisa
na universidade operacional. A fragmentação econômica, social e política imposta pela nova forma do capitalismo corresponde a uma ideologia autonomeada pós-moderna. Essa nomenclatura pós-moderna pretende marcar a ruptura com as ideias clássicas e ilustradas que fizeram a modernidade. Para a ideologia pós-moderna, a razão, a verdade, a história são mitos totalitários. O espaço e o tempo são sucessão efêmera e volátil de imagens velozes. O espaço se reduz à compressão dos lugares, ao aqui, e o tempo à compressão de instantes sem passado e sem futuro, o agora. Nós estamos imersos na irrealidade que apaga o contato com o espaço-tempo reais, enquanto estrutura do mundo. Para a ideologia pós-moderna, a subjetividade não é a reflexão na busca do conhecimento de si e do mundo. Ela é reduzida à intimidade narcísica. A objetividade não é o conhecimento do que é exterior e diverso do sujeito, e sim um conjunto de estratégias montadas sobre jogos que representam jogos de pensamento. Para essa ideologia, a história do saber aparece como uma troca periódica de jogos de linguagem e de pensamento, isto é, como invenção e abandono de paradigmas, sem que o conhecimento jamais toque a própria realidade. O que pode ser a pesquisa numa universidade operacional sobre ideologia pós-moderna? O que há de ser a pesquisa quando a razão, a verdade, a história são tidos por mitos? O espaço e o tempo se tornaram superfície achatada de sucessão de imagens. O pensamento e a linguagem se tornaram construtos contingentes, cujo valor é apenas estratégico. E a subjetividade está mergulhada no narcisismo. Numa organização, uma pesquisa com muitas aspas, é uma estratégia de intervenção e de controle de meios ou instrumentos para a consecução de um objetivo delimitado. Em outras palavras, uma pesquisa é um survey de problemas, dificuldades e obstáculos que devem ser enfrentados para a realização com sucesso do objetivo. A pesquisa é um cálculo de meios para soluções parciais e locais para problemas e obstáculos locais. Pesquisa numa organização não é conhecimento de alguma coisa nova, mas sim posse de instrumentos para intervir e controlar alguma coisa. Por isso mesmo, numa organização, não há tempo para reflexão, não há tempo para crítica, não há tempo para o exame dos conhecimentos instituídos, de sua mudança, de sua superação. Numa organização, a atividade cognitiva não tem como nem por que realizar-se. Em contrapartida, no jogo estratégico da competição no mercado, a organização se mantém e se firma, se for capaz de propor áreas de problemas, dificuldades, obstáculos sempre novos. O que é feito pela fragmentação de antigos problemas em novíssimos microproblemas, sobre os quais o controle parece ser cada vez maior. A fragmentação, condição de sobrevida da organização, torna-se real e propõe a especialização como estratégia principal, uma especialização prematura e a máxima possível. E por isso, vai se entender por pesquisa a delimitação estratégica de um campo de intervenção e controle.
É evidente que a avaliação desse trabalho só pode ser feita em termos compreensíveis para uma organização, isto é, em termos de custo e benefício, pautada pela ideia de produtividade, que avalia em quanto tempo e com que custo quanto foi produzido. Eis a pesquisa na universidade operacional. Em suma, se por pesquisa nós entendermos a investigação de algo que nos lança na interrogação, que nos pede reflexão, crítica, enfrentamento com o instituído, descoberta, invenção, criação. Se por pesquisa entendermos o trabalho do pensamento e da linguagem para pensar e dizer o que ainda não foi pensado nem dito. Se por pesquisa entendermos uma visão compreensiva de totalidades e sínteses abertas, que suscitam a interrogação e a busca. Se por pesquisa entendermos uma ação civilizatória contra a barbárie social e política, então é evidente que não pode haver pesquisa na universidade operacional. O paradoxo consiste no fato de que a universidade, lugar onde todas as coisas, em princípio, se transformam em objetos de conhecimento, não consegue colocar-se a si mesma como objeto de conhecimento. Por isso é que é tão importante o congresso que vocês estão fazendo. É a universidade pondo-se a si própria como objeto de conhecimento, né? Então, não consegue colocar-se a si mesma como objeto de conhecimento e inventar os procedimentos para a pesquisa de si mesma. Diante da universidade, os cientistas e os pesquisadores parecem tomados pela ignorância e pela perplexidade, como se estivessem diante de um fenômeno opaco e incompreensível. Como consequência, a universidade não parece capaz de criar os seus próprios indicadores e passa a usar um indicador que tem sentido nas empresas. Mas não se sabe qual seria o seu sentido na docência e na pesquisa. A chamada produtividade, própria das organizações. Como consequência, os resultados da avaliação universitária têm sido: 1. Com relação ao autoconhecimento da universidade, quase nada conseguido, na medida em que, em lugar de uma interpretação de dados qualitativos e quantitativos propostos pela própria universidade, a avaliação oferece um catálogo ao qual é acrescentado um conjunto de conceitos abstratos. Você deve marcar na frente: bom, sofrível, regular, mal, como se um catálogo de atividades oferecesse as informações necessárias para a interpretação e permitisse que esta última fizesse uma autoavaliação da universidade. Por isso, os relatórios de avaliação obtidos não se distinguem de listas telefônicas e, eu diria, com menos utilidade do que elas. 2. Com relação à especificidade da ação universitária. Qual é a especificidade e o bem mais precioso da universidade? Ser uma instituição social constituída por diferenças internas que correspondem às diferenças dos seus objetos de trabalho, cada qual com a sua lógica própria de docência e de pesquisa, ao contrário das empresas, que por força da lógica do mercado operam como entidades homogêneas, para as quais os mesmos padrões de avaliação podem ser empregados em toda parte. Custo-benefício, quantidade, velocidade da produção, velocidade da informação, eficiência na distribuição de tarefas, organização da planta, modernização de recursos de informação, conexão com o sistema mundial de comunicação, etc. No caso da universidade,
Além dos critérios não poderem ser os mesmos da produção industrial e do setor de serviços, pós-industrial, a peculiaridade e a riqueza da instituição estão justamente na ausência de homogeneidade, pois os seus objetos de trabalho são diferentes, regidos por lógicas próprias e com finalidades diferentes. As avaliações em curso abandonam essa especificidade e, em lugar de valorizar a diferença, a heterogeneidade, a pluralidade e a multiplicidade, as avaliações as consideram um obstáculo e se propõem a produzir, custe o que custar, a uniformidade homogênea. Portanto, meu terceiro ponto, qual é o alerta contra a universidade operacional? Lutar contra a chegada da universidade operacional, mas também lutar contra a universidade operacional já implantada, como é o caso de São Paulo, significa recuperar a docência como trabalho de formação e crítica, de maneira que podemos considerar como elementos indispensáveis da excelência do trabalho docente aquele que, 1. Inicia os estudantes aos clássicos de sua área, aos problemas de sua área e às inovações da sua área. 2. Varia e atualiza cursos, bibliografias, aproveitando os trabalhos de pesquisa que o professor está realizando, seja para uma tese, um livro ou um artigo. 3. Inicia o estudante ao estilo e às técnicas do trabalho que é próprio à sua área. 4. Forma e informa novos professores ou profissionais não acadêmicos da área. 5. Incentiva os diferentes talentos, sugerindo trabalhos que posteriormente auxiliarão o estudante a optar por uma área de trabalho acadêmico, ou por uma área de pesquisa, ou por um aspecto da profissão escolhida, ou pelo seu lugar no trabalho político e social, logo após a graduação. Em suma, a docência forma novos docentes, incentiva novos pesquisadores, prepara profissionalmente para atividades não acadêmicas e forma cidadãos. A luta contra a universidade operacional propõe novos critérios para pensarmos a excelência da pesquisa. 1. A inovação, seja pelo tema, seja pela metodologia, seja pela descoberta de dificuldades inteiramente novas, seja por levar a uma reformulação do saber anterior a respeito dessa questão. 2. A durabilidade. A pesquisa não é servil a modismos. O seu sentido não termina quando uma moda acadêmica acabar, porque ela não nasceu de uma moda, mas da criação de uma obra. E por isso, 3, a obra. A pesquisa não é um fragmento isolado de ideias que não terão sequência, que servem para você pôr o látis. Eu costumo dizer que o látis é aquilo, essa coisa infeliz, em que você registra que cuspiu de manhã e tomou café com leite à noite. É tudo, qualquer coisa, põe no látis. Então, a obra. A pesquisa não é um fragmento isolado de ideias que não terão sequência, mas ela cria passos para trabalhos seguintes, do próprio pesquisador ou de outros que virão, sejam os seus orientandos,
sejam os participantes de um mesmo grupo ou setor de pesquisa, seja os que virão muito depois no futuro. Existe obra quando existe continuidade de preocupações e de investigações. Quando existe retomada do trabalho de alguém por um outro. E quando se forma uma tradição de pensamento numa determinada área. 4. A pesquisa dá a pensar. A pesquisa faz com que novas questões conexas, paralelas ou do mesmo campo possam ser pensadas, mesmo que não tenham sido trabalhadas pelo próprio pesquisador. A pesquisa dele abre um campo que ele próprio não tinha trabalhado. Ou seja, ele pode fazer com que questões já existentes, conexas, paralelas, ou do mesmo campo ou de outro campo, possam ser percebidas de uma maneira diferente, suscitando um novo trabalho de pensamento por parte de outros pesquisadores. 5. Significado social, político e econômico. A pesquisa alcança receptores extra-acadêmicos para os quais o trabalho passa a ser referência de ação, seja porque leva a ideia de pesquisa aplicada a ser feita por outros agentes, seja porque os seus resultados são percebidos como direta ou indiretamente aplicáveis em diferentes tipos de ação na sociedade. 6. Autonomia. A pesquisa suscita efeitos para além do que pensara ou previra o pesquisador. Mas o essencial é que ela tenha nascido de exigências próprias e internas ao pesquisador e ao seu campo de atividades, da necessidade intelectual e científica de pensar sobre um determinado problema, e não por uma determinação externa ao pesquisador. Ainda que tenham sido outros sujeitos acadêmicos, sociais, políticos ou econômicos que possam ter despertado no pesquisador a necessidade e o interesse da pesquisa. Mas essa só será excelente se essa percepção estiver unida a uma exigência interna ao pensamento e à ação do próprio pesquisador. 7. Articulação de duas lógicas diferentes, a lógica acadêmica e a lógica histórica, isto é, a lógica social, econômica e política. A pesquisa inovadora, duradoura, autônoma, que produz uma obra e uma tradição de pensamento e que suscita efeitos na ação dos outros sujeitos sociais e políticos, é aquela que busca responder a questões colocadas pela experiência histórica dada, e para as quais a experiência, enquanto experiência, ainda não possui respostas. Em outras palavras, a qualidade de uma pesquisa se mede pela capacidade de enfrentar os problemas científicos, humanísticos, artísticos, filosóficos e políticos postos pelas dificuldades da experiência do seu próprio tempo. Quanto mais uma pesquisa, em outras palavras, a qualidade de uma pesquisa se mede por essa sua força para enfrentar o seu próprio tempo. Quanto mais uma pesquisa é reflexão, investigação e resposta ao seu próprio tempo, tanto mais ela é reflexão, investigação e resposta que não são perecíveis e que se tornam mais significativas do que ela própria. 8. Articulação entre o universal e o particular. A pesquisa excelente é aquela que, tratando de algo particular, algo próprio nosso aqui e agora, o faz de tal maneira que o seu alcance, o seu sentido, as suas descobertas,
os seus efeitos possam ser universalizados. Quanto menos genérica e quanto mais particular, maior é a possibilidade da pesquisa possuir aspectos e dimensões universais. Por isso, e não para contagem de pontos, é que poderá vir a ser publicada e vale a pena ser conhecida internacionalmente quando o tempo da sua publicação surgir. É a sua capacidade de apanhar o particular que a transforma em universal e válida para todos. Se a luta contra a universidade operacional visa impedir que a universidade se transforme numa organização, e se a luta contra a universidade operacional já implantada consista em recuperá-la como uma instituição social e recusá-la como uma organização administrativa, isso significa que a universidade não pode ser uma extensão dos interesses privados de uma parte da sociedade, nem uma ilha, mantendo uma relação de exterioridade com o social. Em outras palavras, trata-se de compreendermos a articulação entre a dimensão acadêmica e a dimensão sociopolítica da universidade, indagando sobre a compatibilidade e a incompatibilidade entre elas. A articulação dessas duas dimensões da universidade, quando ela é feita a partir da própria universidade e por iniciativa da universidade, nos oferece a compatibilidade entre essas duas dimensões, a dimensão acadêmica e a dimensão política. Por quê? Porque a universidade assume explicitamente e publicamente a articulação entre o acadêmico e o político como algo que a define internamente. Essa compatibilidade das duas dimensões aparece de duas maneiras. Pelos serviços, isto é, pela extensão, que a universidade presta à sociedade sob a orientação do poder político em colaboração com ele, e pela cessão de quadros universitários para funções no interior da governança pública. Na medida, porém, em que essas duas formas de absorção dos quadros científicos e dos serviços universitários se realizem por iniciativa do Estado, e não por um projeto interno à própria universidade, isto é, não por uma decisão que a universidade tomou explicitamente, a percepção da relação entre as duas dimensões tende a se diluir ou a aparecer como uma ação fortuita do Estado ou como carreira individual e pessoal de alguns quadros universitários. Eu insisto que a articulação entre a dimensão acadêmica e a dimensão política tem que ser posta pela própria universidade. É ela que explicita essas duas dimensões e é ela que estabelece a articulação e a compatibilidade entre elas. Não pode vir de fora dela. A compatibilidade também aparece internamente à universidade. De fato, por mais seletiva e excludente que seja a universidade, ainda assim, no seu interior, sempre reaparecerão as divisões sociais, as diferenças étnicas, as diferenças políticas e projetos culturais distintos. Ou seja, a universidade é uma instituição social e, nessa qualidade, ela exprime em seu interior a realidade social das divisões, das distinções, das diferenças, dos conflitos e das contradições. O que é angustiante é a universidade, e é o caso de onde eu venho, é a universidade querer sempre esconder isso e deixar que essas coisas só aflorem em momentos específicos. Por exemplo, na eleição de um reitor, na discussão de um estatuto, durante uma greve, numa ocupação.
Por esse motivo, a universidade nunca trabalha os seus próprios conflitos internos. Ela periodicamente opera com eles, mas ela se recusa, em nome da sua suposta vocação científica, a aceitar aquilo que é a marca do Ocidente, a marca da modernidade, a impossibilidade de separar conhecimento e poder. Passemos agora à incompatibilidade entre a dimensão acadêmica e a dimensão política da universidade. A incompatibilidade é insuperável quando a articulação das duas dimensões da universidade é feita sob o prisma da reprodução sociopolítica de uma classe social ou da formação de um grupo social específico. Ou seja, nesse caso, a articulação das duas dimensões tende a ser secreta e, frequentemente, ela é determinada por uma via indireta, pelo modo de subvenção e financiamento das pesquisas. Ou seja, você vai privilegiar uma determinada classe, um determinado grupo. Né? Para além das formas de compatibilidade e de incompatibilidade entre as duas dimensões da universidade, é preciso lembrar que na luta contra a universidade operacional, a existência de tensões reais e verdadeiras entre elas. Duas outras formas de incompatibilidade entre as duas dimensões podem aparecer. A primeira surge quando levamos em conta a diferença da temporalidade que rege a docência e a pesquisa e a temporalidade que rege a política. A segunda, incompatibilidade, quando levamos em consideração a alternância de governos que é própria da democracia. Examinemos a primeira tensão. O tempo da política é o aqui e o agora. O planejamento político, mesmo quando distingue o curto, o médio e o longo prazo, é feito com um calendário completamente diferente do planejamento humanístico, científico, artístico. Pois o tempo da ação e o tempo do pensamento são completamente diferentes. Além disso, a ação política se realiza como tomada de posição e decisão acerca de conflitos, demandas, interesses, privilégios e direitos, devendo realizar-se como resposta à pluralidade de exigências sociais e econômicas simultâneas. A ação política democrática é, ao mesmo tempo, heterônoma e autônoma. Heterônoma, pois a origem da ação encontra-se fora dela, nos grupos e classes sociais que definem suas carências, suas necessidades, seus interesses, seus direitos e suas opções. É para isso que a governança está lá, para realizar isso. Ao mesmo tempo, ela é autônoma, pois a origem da decisão política encontra-se nos grupos que detêm o poder e que avaliam, segundo seus próprios critérios, a deliberação e a decisão. De todo modo, porém, a velocidade, a presteza da resposta política e o seu impacto simbólico são fundamentais. E o seu sentido só aparecerá muito tempo depois da ação realizada. Ao contrário, o tempo da docência e da pesquisa segue um outro padrão e uma outra lógica. Os anos de ensino e formação para a transmissão dos conhecimentos, a invenção de novas práticas de ensino, alterações curriculares exigidas pelas consequências e inovações das pesquisas da área que está sendo ensinada e aprendida, as condições materiais do trabalho, bibliotecas e laboratórios, exigem que o tempo de docência se constitua segundo uma lógica e uma necessidade internas específicas. Do lado da pesquisa,
a preparação dos pesquisadores, a coleta de dados, as decisões metodológicas, as experiências e verificações, os ensaios e erros, a necessidade de refazer percursos já realizados, o retorno ao ponto zero, a recuperação de pesquisas anteriores nas novas, a mudança de paradigmas de pensamento, a descoberta de novos conceitos feitos em outros campos do saber, não diretamente vinculados ao campo pesquisado, mas com consequências diretas ou indiretas sobre o andamento e a conclusão de pesquisas desse novo campo, a exigência lógica de interrupções periódicas, a necessidade de discutir os passos efetuados e de controlá-los. Enfim, tudo aquilo que caracteriza a pesquisa científica. Sem falarmos aqui nas condições materiais da sua possibilidade, como a inexistência de recursos para prosseguir numa linha que deverá ser abandonada por outra, para a qual existam recursos materiais e humanos, além de saber acumulado. Tudo isso faz com que o tempo da ciência, o tempo das humanidades, o tempo das artes, seja distinto do tempo político. Sigam lógicas diferentes, padrões de ação diferentes. Assim como seria suicídio político pretender agir somente mediante ideias claras e distintas, absolutamente precisas, rigorosas e logicamente verdadeiras e demonstradas, também seria suicídio teórico pretender submeter o tempo da pesquisa ao da velocidade e ao do imediatismo da ação política. A política parece não ter tempo para adiantar-se aos resultados do seu próprio trabalho. É por isso, aliás, que a política não é uma ciência, embora exista uma ciência política, que não é política, propriamente dita, né? Uma ciência sobre a política, e não uma ciência da política. A política é uma arte. Essa diferença das temporalidades leva a supor que a dimensão política da universidade precisa subordinar-se à sua dimensão acadêmica, ou seja, a ação política só pode apropriar-se com sucesso da pesquisa científica depois que esta estiver consolidada. E por isso, não se pode impor a ela outro ritmo que não o ritmo do pensamento. Isso leva a duas consequências. Em primeiro lugar, a de que os objetivos de uma política podem auxiliar materialmente o tempo da pesquisa, tornando-o mais rápido, mais efetivo, graças às condições materiais da sua realização. E em segundo, que a pesquisa científica pode orientar projetos políticos, na medida em que pode oferecer elementos de elucidação da própria ação política. A segunda tensão entre a dimensão política e a dimensão acadêmica decorre, como dissemos, da natureza da política democrática, fundada na alternância periódica dos ocupantes dos governos. A alternância, que é essencial à democracia, significa que periodicamente a sociedade pode decidir pela continuidade ou pela descontinuidade de políticas, de um projeto político, de um conjunto de políticas públicas. A dimensão humanística e científica da universidade, porém, só pode se realizar se houver continuidade dos projetos, continuidade dos programas de formação e continuidade da pesquisa. A tensão, portanto, entre as duas dimensões pode ser superada na medida em que a universidade se engaje em políticas de longo prazo, que não estejam submetidas ao tempo descontínuo da política estatal. Eu quero, então, agora chegar à minha conclusão falando contra a servidão voluntária.
compreender por que falar em servidão voluntária, nós precisamos nos referir, ainda que brevemente, à condição social e ideológica que assegura a existência e conservação da universidade operacional no Brasil. Trata-se da estrutura violenta e autoritária da nossa sociedade. A sociedade brasileira é uma sociedade autoritária, oligárquica, hierárquica, vertical, tecida por desigualdades profundas e gera um sistema institucionalizado de exclusões sociais, políticas e culturais. Isso faz com que a dimensão acadêmica da universidade tenda a reforçar a exclusão social. E essa exclusão pode ser ainda aumentada se a dimensão política da universidade se mantiver na mesma direção excludente que a sociedade impõe às classes sociais, isto é, favorecendo privilégios oligárquicos e os interesses privados que definem o mercado. No entanto, a verdadeira dimensão política da universidade, se comprometida com a democracia, exige que ela entre em choque com o autoritarismo social. E ela o fará se a dimensão política se propuser a diminuir o sistema de exclusões e, portanto, contestar o caráter excludente atribuído à dimensão humanística e científica da universidade. Todavia, como sabemos, a ampliação social da universidade pode não corresponder às condições exigidas para o trabalho de formação da pesquisa científica. Isso parece nos colocar diante de uma equação perversa, ou seja, que a boa realização da dimensão acadêmica é incompatível com a dimensão democrática da universidade e reforça a ideologia da conservação das desigualdades culturais fundadas nas desigualdades sociais e econômicas. Esse reforço ideológico da desigualdade, da exclusão, do preconceito, esse reforço ideológico vem, sobretudo, da classe média, que vê na universidade simplesmente o diploma para a ascensão social individual. Por não ocupar um lugar definido na divisão social das classes que definem o núcleo do capitalismo, ou seja, o que define uma classe social não é, como dizem as pesquisas de mercado e a sociologia estadunidense, não é escolaridade, renda, profissão e consumo. Isso não define uma classe social. O que define uma classe social é a forma da propriedade. No modo de produção capitalista, você tem uma classe social que é definida pela propriedade privada dos meios de produção. Uma outra classe social que é definida pela propriedade da força de trabalho que ela vende por um salário que, evidente, não paga o trabalho que ela realiza. Mas existem duas classes sociais fundamentais: a detentora do capital e aquela que produz o mais valor que dá capital. Entre essas duas classes tem uma classe intermediária, que não é proprietária privada dos meios de produção e que não é assalariada ao capital. Essa é a classe média. Ora, o que é que constitui a classe média? Os pequenos comerciantes, não presos às grandes franquias, os pequenos agricultores, não presos ao agronegócio, o funcionalismo público e as profissões liberais. Ora! Se um médico, um arquiteto, um farmacêutico, um engenheiro, não sei mais, trabalha numa empresa,
numa empresa de medicina, hospital, numa empresa de engenharia, numa empresa de cuidados dentais. Se ele trabalha para uma empresa, ele tem a ilusão, tadinho, de que ele é classe média. Ele não é, ele é trabalhador. Por que ele é trabalhador? Porque ele vende seu trabalho por um salário para um proprietário dos meios de produção. E é por um equívoco que os coxinhas, eu não sei se vocês falam isso aqui, pensam que eles são classe média. Eles não descobriram que eles são uma nova classe trabalhadora. Eles não sabem disso. Então, o que se tem é o surgimento, é novo no Brasil. É novo no Brasil por causa de todas as mudanças econômicas, sociais, os programas. É novo, não é novo na Europa, não é novo nos Estados Unidos. É a famosa divisão entre os trabalhadores, dos trabalhadores de macacão e os trabalhadores de colarinho branco. É só isso. Então, mas a classe média, que não tem um lugar definido na divisão social, ela vai ter um lugar como cabeça. Ela não existe socialmente, senão como poder ideológico. É isso que ela é. Ela é uma transmissora de ideologia. É por isso que o cara é trabalhador, mas pensa que ele não é. Né? Então, o que acontece? Né? Então, ela não possui um lugar definido no núcleo da divisão social que define o modo de produção capitalista. Ela não tem o poder econômico, ela não tem o poder político, porque ela não tem o poder do Estado. Ela pode votar, mas ela não detém o poder do Estado. E ela não tem o poder social que tem a força dos movimentos sociais e populares organizados. Ela não tem nada disso. É por isso que ela é fragmentada. Não é? Ela procura compensar a sua falta de lugar, a sua fragmentação e a sua falta de sentido, exercendo um poder muito preciso, o poder ideológico, isto é, de transmissão das ideias da classe dominante. Como nós sabemos, a classe média, essa que não se reconhece a si própria como outra coisa, ela tem um sonho e tem um pesadelo. Ela sonha em se tornar burguesia. E ela tem um medo pânico de se proletarizar. Por isso, atualmente, ela se torna o suporte social e político mais importante da ideologia neoliberal, que é uma ideologia individualista, competitiva, que corresponde à fragmentação individualista, individual, né, dos membros da classe média. Né? Bom, então, ela se torna o suporte social e político da ideologia neoliberal, individualista, competitiva, que produz o encolhimento do espaço público dos direitos e o alargamento do espaço privado dos interesses. A adoção e defesa dessa ideologia leva a classe média a afirmar que se deve deixar por conta do mercado a definição das prioridades da formação acadêmica e da pesquisa. Essa posição antidemocrática significa a defesa da universidade operacional, a privatização do saber, que entra em choque com uma política de abertura e expansão da universidade como espaço social de criação e afirmação de direitos e de inclusão. Eis porque eu acredito que a nossa ação universitária, como ação do saber e da política, deve ser o combate
em todas as frentes, contra a universidade operacional e contra a ideologia conservadora que a sustenta. Esse combate é o que eu chamo de luta contra a servidão voluntária. Um jovem de 17 para 18 anos, chamado Étienne de la Boétie, escreveu na França, no século XVI, um ensaio que ficou conhecido com o nome de O Discurso sobre a Servidão Voluntária. A servidão voluntária, escreve La Boétie, é um enigma. E ele diz, é uma coisa tão terrível que a natureza se recusa a ter feito isso. E que a linguagem, se recusa a pronunciar. Por quê? Porque servidão se opõe à vontade. Né? Aquilo que é voluntário, aquilo que é por vontade, que é livre. E aquilo que é por constrangimento, por coação, por exercício da força, que é a servidão. Você tem ou servidão, ou vontade, ou o ato voluntário. Você não pode ter, diz o La Boétie, essa coisa misteriosa, enigmática, incompreensível, que é a servidão voluntária. Então, ele diz, como é que seres livres podem voluntariamente desejar servir? Por que nós nos submetemos voluntariamente à tirania? A resposta de La Boétie é dupla. A primeira resposta é: nós consentimos em servir porque nós esperamos ser servidos. Nós servimos aos tiranos porque nós somos tiranetes. Cada um serve ao poder tirânico porque deseja ser servido pelos demais que lhe estão abaixo. Cada um dá os bens e a vida pelo tirano porque deseja apossar-se dos bens e das vidas dos que lhe estão abaixo. A servidão é voluntária porque existe desejo de servir. E existe desejo de servir porque há desejo de poder. E há desejo de poder porque a tirania habita cada um de nós e institui uma sociedade tirânica. Existir tirano significa existir sociedade tirânica. Nada mais verdadeiro do que isso para compreendermos a adesão ideológica à classe dominante feita pela classe média e a adesão ideológica da classe dominante, da classe média, à universidade operacional. No entanto, La Boétie prossegue com uma segunda resposta. Ele indaga onde, afinal, se encontra a força do tirano. Ele responde: a força do tirano não está onde nós imaginamos encontrá-la. Não está nas fortalezas que o cercam, nem nas armas que o protegem. Pelo contrário, se ele precisa de fortalezas e armas, se ele teme a rua e o palácio, é porque ele se sente ameaçado e precisa exibir signos de força que ocultem os signos verdadeiros do poder. Fisicamente, o tirano é um homem como outro qualquer. Tem 2 olhos, 2 mãos, uma boca, 2 pés, 2 ouvidos. Moralmente, ele é um covarde. A prova disso, estando na necessidade que ele tem de exibir signos de força. Se é assim, de onde vem o seu poder
tão grande que ninguém pensa em dar fim à tirania. Seu poder vem da ampliação colossal do seu corpo físico pelo seu corpo político, provido de milhares de olhos, milhares de ouvidos para espionar, milhares de mãos para espoliar e esganar, milhares de pés para esmagar e pisotear. O corpo físico não é ampliado apenas por esse corpo político de um colosso. Ele também é ampliado pela sua alma, isto é, pela sua moral, pelo seu pensamento. Isto é, essa alma que lhe dá as leis, por meio das quais ele distribui favores e privilégios, seduz os incautos para que vivam à sua volta, para satisfazê-lo a todo instante e a qualquer custo. A pergunta que cabe fazer, diz La Boétie, é: quem lhe dá esse corpo político gigantesco, ubíquo, sedutor e malévolo? E a resposta é imediata. Somos nós que lhe damos as nossas mãos, os nossos pés, os nossos ouvidos, as nossas bocas, os nossos bens, os nossos filhos, as nossas almas, a nossa honra, o nosso sangue, as nossas vidas, para alimentá-lo, para aumentar-lhe o poder com que nos destrói. Indaga La Boétie, se por algum infortúnio um tirano galga o poder e ali se mantém, como derrubá-lo e reconquistar a liberdade? Ele responde, não lhe dando o que nos pede. Se não lhe dermos nossos corpos e nossas almas, ele cairá. Basta não querer servir e ele tombará. Por isso, neste 14 de julho, em nossa luta contra a servidão voluntária, a tirania da universidade operacional, eu quero concluir com os versos do patrono desse teatro, todos vocês conhecem. Isso, na impaciência desta sede de saber, como as aves do deserto, as almas buscam beber. Ó benedito que semeia livros a mãos cheias e manda o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Muito obrigada.